A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abunde em seus corações. Estamos aqui para dar continuidade à série de mensagem agradando a Deus em adoração. Mas antes disso, antes de nós falarmos hoje sobre o segundo tema hoje dessa mensagem, eu queria lhe pedir aí para que você que não é inscrito no canal se inscreva, e você que já é inscrito ou você que ainda não é inscrito, mas mesmo assim, eu quero pedir carinhosamente que dê o seu like lá no nosso canal para poder ajudar a gente aí a divulgar, a levar essa mensagem para esse mundo afora. Também você do WhatsApp, envie essa mensagem para outras pessoas, para que também elas sejam também abençoadas por Deus. E você aí do Facebook, tá aí Wagner Dias, vai lá e compartilhe esta mensagem, dê a sua curtida, e com certeza você estará nos ajudando aí a anunciar o Evangelho. Nosso ID, começa por aqui. Nós temos vários projetos no nosso ministério, e projetos de culto, projetos de estudo, enfim, nós trabalhamos em função do reino de Deus. Bom, o tema de hoje é a essência da adoração. Hoje é o tema isso. Quando nós falamos em essência da adoração, nós falamos em rendição. A essência da adoração realmente é render-se a Deus, render-se ao Senhor. E rendição implica ceder, implica perder e também desistir. E na civilização competitiva que hoje somos ensinados nunca a ceder e a perder coisa alguma. E quando nós adoramos a Deus, nós andamos na contramão da ideia que é ensinada nessa civilização e principalmente nesse século XXI. A verdadeira adoração ocorre quando entregamos inteiramente a nossa vida a Deus. E Paulo nos dá uma palavra sobre isso, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós falamos em consagração, é simplesmente isso. Simplesmente isso. Você não precisa nós fazermos um seminário para aprendermos o que é se consagrar a Deus. Não precisa você fazer campanha de oração para se consagrar a Deus. Simplesmente nos rendermos a Ele, nos ceder ao Senhor, perder se for preciso, desistir de muitas coisas, de todas as coisas, para podermos nós estarmos completamente no Senhor. É nós entregarmos completamente, como já falamos aqui, inteiramente a nossa vida a Deus. Há 3 barreiras no caminho de uma total rendição. Quero apresentar aqui as 3, pode existir mais, mas eu quero apresentar aqui 3 delas, que é o medo, o orgulho e a falta de compreensão. Essas são algumas barreiras que impedem a gente fazer a nossa rendição ao Senhor. Nós temos aqui agora algumas atitudes que levam-nos a superar essas barreiras. A primeira dela é confiando em Deus. Ninguém se rende a Deus a menos que confie nele. E ninguém confia nele a menos que o conheça melhor. Porque se você não conhece, para você se render a Deus, você tem que confiar em Deus. Para você confiar em Deus, você tem que conhecer Deus. Então esse seja o problema de hoje da sociedade, da nossa civilização, do nosso mundo. As pessoas, por não conhecerem a Deus, talvez elas não se entregam como deveriam se entregar ao Senhor. Por isso, nós temos aqui algumas passagens bíblicas que a qual nos dão essa certeza, que você precisa ter essa certeza. Primeiramente, queremos ler Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor
para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda dando continuidade, o versículo mais conhecido dizem que é o texto áureo da Bíblia, né? Que é João 3,16, todo mundo conhece ele, né? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda por cima, para vencermos todos esses temas, o amor é de suma importância, né? E por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, e veja só o que ele diz lá: no amor não existe medo, mas antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, amar a Deus, confiar nele, é amar ao Senhor. Quando você ama a Deus, você confia no Senhor, porque você o conhece. O amor, ele só pode ser expresso quando nós conhecemos, quando nós nos inteiramos dessa pessoa. E a razão de muitas pessoas hoje não estarem nesse caminho, porque ainda não conhece a Deus como deveria conhecer. A outra coisa também, atitude para nós podermos superar essas barreiras do medo, do orgulho e da falta de compreensão, é justamente vencendo o orgulho, né? Vencendo o orgulho. É difícil admitirmos que somos criaturas, né? E não estamos no controle de coisa nenhuma. É difícil você admitir que você não tem o controle. De alguma forma, infelizmente, isso não é verdade. Nós temos o controle da nossa vida e esse seja o problema. E o orgulho é nós não admitirmos isso, infelizmente. É por isso que lá no Éden, um dos problemas foi justamente esse. A ideia da serpente, do diabo lá, ao dar aquela palavra, e essa palavra em Gênesis 3,15, que fala assim: olha, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Ele implantou no coração do ser humano uma semente chamada orgulho, porque ele veio disso. Ele foi expulso do céu, ele foi expulso da presença de Deus justamente por causa da soberba, do orgulho. E ele quer colocar essa mensagem nos corações das pessoas. Então nós temos que admitir que nós precisamos que Deus controle nossa vida, mas infelizmente esse orgulho não permite isso. Então precisamos derrotarmos o nosso próprio orgulho, né? E se nós não derrotarmos ele, nós não conseguiremos nos render a Deus. E nos render a Deus justamente nós admitirmos que nós precisamos da ação direta de Deus nas nossas vidas. Por último, a outra atitude que devemos fazer para poder vencer essa barreira é compreendendo o que é redenção. Redenção a Deus não é resignação passiva, ou fatalismo, ou desculpa para a preguiça. E nem é supressão da personalidade, mas é sacrificar a vida ou sofrer voluntariamente em busca de um ideal, enquanto Deus aperfeiçoa a personalidade em nós. Nós damos aqui algumas manifestações que a qual pode nos levar à rendição a Deus. E queremos terminar colocando essa aqui. São 4. A primeira dela, está obediência. Quando nós obedecemos, nós damos evidência da nossa rendição ao Senhor. Jesus, ele disse para Simão Pedro, ou melhor, respondeu Simão Pedro para o Senhor. Olha só o que Simão Pedro respondeu para Deus no capítulo 5 de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 5. Observa a resposta de Pedro para Jesus. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Eu vou fazer porque o Senhor falou. Então é isso que Deus quer. Ele quer que nós andamos, que nós pensamos aquilo que Ele falou. A segunda coisa também, a qual podemos manifestar a rendição e é uma forma de nós nos rendermos a Ele também, é confiarmos nele, a confiança.
diz a Bíblia que Abraão, ele confiou nas orientações e seguiu elas diante de Deus. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber a herança, e partiu sem saber aonde ia. Confiança, né? Eu tenho experiência, eu poderia aqui, se fôssemos ter tempo de ensinar para você na minha prática o que é confiar em Deus, e vejo o que eu aprendi muito com isso, e Deus, né, comprovou e comprova até hoje a sua palavra na minha vida. Por isso que eu me rendo a Ele, por isso que eu me lanço aos seus pés. Em terceiro lugar, também, sobre a questão da redenção, é a dependência. Significa sujeitar sob o controle de Deus. O controle de Deus. Diz assim, lá em Salmo, capítulo 37, vamos ler o versículo 5 e o versículo 7. O versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo aos seus maus desígnios. Dependendo do Senhor. Depender do Senhor completamente. E por último, é o desprendimento. Desprendimento. Né? Aí nós podemos ler lá em Mateus capítulo 6, versículo 21 e o versículo 24. Diz assim, escute só. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Então está aqui essa palavra de Deus para você hoje, para que você possa se render ao Senhor. A essência da adoração, esse é o nosso tema hoje, para que você entenda que a essência é render-se, é obedecer a Deus, é confiar em Deus, depender de Deus e desprender de tudo aquilo que nos tira do caminho de Deus. Deus te abençoe. Deixa eu lembrete para você, o céu é o nosso limite. Até amanhã para mais uma mensagem profética para a tua vida, e vamos amanhã para o terceiro tema da série Agradando a Deus na Adoração. Deus te abençoe.